Oitava parte do livro Palavras do Infinito. Chico Xavier responde a 3 delicadas perguntas de um estudo em assuntos financeiros. Pedro Leopoldo, 19. Especial para o Globo, por Clementino de Alencar. Enquanto aguardamos a próxima sessão dos Irmãos Xavier, enviaremos uma ou duas das demonstrações mais notáveis que não vão chegando às mãos da mediunidade de Chico Xavier. Hoje ocupar-nos-emos do seguinte: o Sr. Francisco Teixeira da Costa, gerente do Banco Agrícola em Sete Lagoas, visita de quando em quando em Pedro Leopoldo parentes e amigos a que possui aqui. De uma dessas vezes, o Sr. Teixeira da Costa, através das palestras, teve a atenção chamada para o caso Chico Xavier. Estudioso de assuntos econômicos e financeiros, aquele senhor, com a mesma intenção de teste que observamos em outros detalhes de nossa reportagem, mostrou o desejo de fazer ao jovem médium uma consulta relativa aos problemas que o preocupavam. A economia dirigida é um erro? Posto em contato com Chico Xavier, o Sr. Teixeira da Costa, já à noite, deixou-lhe em mãos as 3 proposições seguintes. Primeiro, dado o aumento da população mundial e a escassez do ouro necessário à circulação, a socialização do sistema monetário, tendo por base certa percentagem de exportação de cada país, conseguiria, pela emissão naquela base, regular o fenômeno da troca. Segundo, atendendo a que na vida econômica interessando a produção de 3 classes, Estado, capital e trabalho, em favor destas pode ser regulada a circulação, emitindo-se certa percentagem na base do valor de produção exportável, emissão que será regulada pela estatística a fim de aumentar ou diminuir automaticamente o regime da circulação, evitando-se inflação ou escassez de numerário. Terceiro, a economia dirigida é um erro científico que embaraça o progresso econômico dos povos? Não é apenas o ouro a alma da emissão. Chico Xavier acolheu as perguntas e prometeu que nessa mesma noite, recolhendo-se à casa, consultaria a respeito aos seus amigos e protetores do astral. Dito e feito, as respostas foram conseguidas nessa noite, e na manhã seguinte o Sr. Teixeira da Costa as recebia em Sete Lagoas, para onde se retirara logo após haver entregue ao médium as suas indagações. Conseguimos do aludido banqueiro a vista do original dessa comunicação para dela tirarmos uma cópia. Eis as respostas dadas às proposições do Sr. Teixeira da Costa, acima citadas pelo médium de Pedro Leopoldo, Doblé, do caixeirinho bisonho e simplório que, na sua atividade normal, não saberia certamente resolver os problemas da prosperidade nem da venda modesta de seu Zé Felizardo. Para a primeira proposição, dado o aumento da população mundial e a escassez de ouro, etc., a resposta foi esta. A escassez do ouro necessário à circulação é manifesta em todos os mercados internacionais, porém, não apenas o ouro é a alma da emissão. A produção de cada país equivale a esse ouro, produção que significa em seus valores intrínsecos o lastro regulador dos fenômenos da fazenda nacional, e o qual circula nas veias do comércio como elemento responsável das expressões fiduciárias e a socialização do sistema monetário, tendo por base a percentagem da exportação dos produtos de cada país, conseguirá pela emissão dessa base regular todos os fenômenos da troca, desaparecendo integralmente o problema do aumento da população mundial, porquanto as condições climatológicas mantenedoras das condições de habilidade do planeta estão completamente alheias às cláusulas e cogitações dos economistas e sociólogos em geral. Uma questão de política administrativa. A segunda proposição, atendendo-se aqui na vida econômica, interessando a produção a 3 classes, Estado, capital e trabalho, em favor dessas pode ser regulada a circulação, etc. Teve a seguinte resposta: a circulação poderá ser perfeitamente regulada emitindo-se certa percentagem na base do valor da produção exportável, evitando-se inflação e escassez de numerário, em benefício das 3 classes, quando a socialização dos seus interesses for concentrada em uma só finalidade, que significa o seu bem-estar. Essa questão, porém, está afeta a política administrativa, a qual infelizmente só agora se vem convencendo da necessidade do espírito da cooperação,
desviando-se das criações endógenas e da pseudo-onisciência legislativa dos parlamentares. Quando a mentalidade geral amadurecer para a compreensão dos fenômenos econômicos, a emissão será regulada de maneira a se aumentar ou diminuir automaticamente o regime da circulação, porque o capital deixará de ser o caixa-forte de emolumentos que tem representado. O trabalho desenvolverá a sua atividade produtora sob a esclarecida influência da técnica profissional que operará a especificação dos valores individuais. E o Estado se experimentará fortalecido com uma nova ética política, a qual, com o espírito de colaboração, solucionará satisfatória e devidamente todas as questões de ordem administrativa. A economia dirigida não é um erro. Por fim, a terceira indagação: a economia dirigida é um erro científico que embaraça o progresso econômico dos povos? A resposta veio assim: a economia dirigida não é um erro. Todos os obstáculos à normalidade da vida econômica dos povos são oriundos da ausência de senso administrativo dos governos, que enveredam pelo terreno da política facciosa, prevalecendo as diretrizes pessoais de personalidades ou grupos em evidência. Frequentemente, a economia está confiada a mentalidades que não especializam os seus conhecimentos e seu respeito e cujos programas de ação constituem singularíssimos fenômenos tetratológicos no campo da fazenda pública, os quais medram entre as coletividades ao bafejo de inqualificáveis proteccionismos. É tempo da competência administrativa recrutar entre os abalizados técnicos do assunto os conselhos da economia nacional que funcionarão como forças reguladoras dos seus fenômenos, solucionando todos os problemas financeiros relativos à produção, repartição e consumo, conselhos que devem ser constituídos por técnicos especializados na economia política, não desprezando os benefícios a que promanam do espírito cooperativista, ouvirão a voz das classes trabalhadoras e produtoras em geral, sondarão as necessidades de cada uma, vinculando as suas proposições e defendendo seus interesses nos parlamentos legislativos, investindo a política na posse da hemetropia administrativa que frequentemente lhe falta. Faz-se mister que as classes se organizem, representando-se perante as administrações por intermédio dos seus expoentes mais dignos, porque o governo nunca confabulou com os indivíduos e sim com as classes, as quais devem sobrepor às arbitrariedades das facções e opiniões dos interesses gerais, generalizando-se assim o regime da consulta e do inquérito. Quando a economia for dirigida por esse corpo de mentalidades proficientes e conscienciosas que deverão permanecer alheias aos conciliábulos de individualidades que transformam às vezes os recintos parlamentares em verdadeiros palcos de teatro jurídico, onde se exibem os profissionais da palavra, constatar-se-á que a economia deve ser dirigida com superioridade, equivalendo a essa direção que já se encontra rudimentarmente em atividade na Europa moderna por um índice de novo ciclo de educação política, o qual traz em si a mais profunda significação histórica. A síntese é a alma da verdade. Ao pé das respostas acima, o médium grafou esta nota. Perguntei ao espírito se não desejava escrever mais com respeito ao assunto, respondendo-me o seguinte: a síntese é a alma da verdade. Prolixidade não significa lógica. Em buscando explicar as questões formuladas, o nosso objeto é apenas integrar o homem no conhecimento das suas possibilidades próprias. Porquanto a chave da solução de todos os problemas que interessam ao progresso humano, o quid da realização dos seus superiores idealismos, reside nas mãos da humanidade mesma. Oferecemo-la daqui seria derrogarmos o valor da iniciativa pessoal e nem isso poderíamos realizar porque também estamos a caminho da verdade infinita na estrada ascensional da evolução. Interessando-nos outros sim problemas que condizem com a nossa existência espiritual, sugerimos apenas em razão das nossas experiências passadas. O homem não aguarde, porém, dos elementos estranhos ao seu meio ambiente, a decifração das suas questões, devendo apenas buscar fora do seu meio a força impulsiva dos ideais realizadores.
A lei suprema que abrange a universalidade dos seres é a do arbítrio independente. Obrigar individualidades e organizações a determinadas normas e condutas seria a escravização injustificável, e podeis observar o mesmo em vosso mundo como a liberdade caminha dia a dia para concepções mais avançadas. Para a causa geradora da vida não existe força compulsória. Há ordem, não há confusão de autoridade ou poder, existe anarquia. Todos os fenômenos em geral são dirigidos por atividade mística, inacessível aos vossos juízos transitórios. Fugindo dos temas temporários da política, o homem necessita convencer-se de que a única causa real da vida é a sua alma. Tudo o mais que o rodeia reveste-se de caráter de transitoriedade. O espírito encarnado atualmente é um estudante longe dos seus penates. Todavia, a escola evoluirá com ele, transformando-se no decorrer dos tempos em berço de mestres ilustres aptos a lecionar nos educandários do porvir. O homem conhecerá Deus, conhecendo-se por quanto pode assimilar e adaptar a vida, mas não pode criá-la. Pode cientificamente alcançar ápices inimagináveis, poderem somente no papel de examinador de tudo quanto está criado, sondando efeitos e descobrindo leis que se conservam desconhecidas. A causa dessas leis produtoras de variados fenômenos para ele se encontra sempre obscura e alheia aos seus métodos objetivos de investigação. Até hoje, somente a fé, baseada na razão, tem podido, na sua extraordinária capacidade de ressonância, corresponder-se com os planos espirituais através da sintonia de vibrações psíquicas, porém, pouco a pouco, a ciência humana coroará a sua obra com o conhecimento dessa causa, que é Deus. Joaquim Pedro de Oliveira Martins. Uma orientação política para o Brasil nas páginas psicografadas de Chico Xavier. Ainda a democracia, as leis são boas, mas os homens são maus. Patriotismo e coletividade. Pedro Leopoldo 8, especial para o Globo por Clementino de Alencar. De acordo com o que adiantávamos ontem, iniciamos hoje a divulgação de respostas colhidas do além pelo médium e relativas às consultas selecionadas da vasta correspondência que ele chegara desde o início da maior divulgação do seu caso. Conforme já observamos, muitas das indagações, embora colhidas com a mesma e respeitosa delicadeza que as demais, foram postas de parte por estarem fora não só das possibilidades do médium ou antes de seus protetores, como também das altas cogitações de ordem moral e espiritual da doutrina. Em torno da situação econômica do Brasil, a abertura das cartas era feita à noite na residência do médium e este mesmo as lia e enunciava as consultas das mesmas contidas. Reunidas algumas perguntas admissíveis, a caixa da correspondência era posta de lado e o médium concentrava-se a seguir para a consulta aos protetores e amigos do espaço. O repórter limitava-se a recolher as respostas porventura obtidas. A primeira das consultas atendidas foi o seguinte: depois de algumas referências à mensagem de Emmanuel, publicada em nossas edições de 16 de maio último, e na qual o guia diz que, para o estado atual do Brasil, não se enquadra outro regime fora da democracia liberal. Um missivista, talvez pouco simpático a esse mesmo regime, fez esta indagação: como poderá o Brasil resolver a sua situação econômica dentro da democracia liberal? Somente fora do faccionismo das lutas de clã. A resposta de Emmanuel é pronta e coerente com o ponto de vista favorável à liberal democracia já antes expendido. Revela ainda o guia, em suas considerações de agora, estar mais ou menos a par dos aspectos gerais da atual situação patrícia. Eis essa resposta de Emmanuel. A República Brasileira necessita de forças vitalícias no terreno político-administrativo que predominem sobre suas instituições de caráter temporário. Contrariando o faccionismo, as lutas de clã, existiam no Brasil Império os grandes poderes centralizados. É da formação de um poder como esse a que a República necessita, a fim de corrigir os baldões, os efeitos, a instabilidade da política administrativa.
As concepções avançadas da alma brasileira. O conjunto de leis brasileiras, os dispositivos constitucionais refletem a revolução moral dos habitantes das terras do Cruzeiro. Não só a nova Carta Política ultimamente promulgada, executando-se as incompreensíveis emendas religiosas, como a Constituição de 1891, são documentos de alto valor histórico e político atestando as concepções avançadas da alma brasileira. Os interesses dos chefes nunca são prejudicados. Temos, porém, a considerar no país o combate prejudicial dos partidos sob a ditadura dos mais implacáveis individualismos. Os interesses dos chefes nunca são prejudicados. Sob o despotismo de sua vontade pessoalíssima estão os interesses da nação e das coletividades. Uma aproximação necessária. Ora, nas condições atuais, não se enquadraria no país outro regime que não seja o da democracia. As experiências, porém, requerem uma salutar aproximação entre governantes e governados, e todo o individualismo deve desaparecer nos interesses gerais. A questão é de homens, não de leis. A solução dos problemas das classes tem sido tratada com a mais acentuada ausência de tato pelos que dirigem o Estado. Os grandes desequilíbrios econômicos e o ceticismo de quantos vivem a esperar melhores dias para a nação são oriundos justamente dessa odiosa campanha personalista que infelicita há muitos anos as correntes políticas do país. A questão é de homens e não de leis. As leis são boas e bastavam para controlar todos os fenômenos da vida nacional. Faltam os cérebros e os sentimentos. Faltam os executores, faltam os cérebros e os sentimentos. Evite-se a expansão do interesse pessoal, as competições mesquinhas, a ambição de ganhos e domínios, os assaltos ao tesouro público, o exibicionismo e cultive-se acima de tudo o interesse da coletividade. Basta isso, a coletividade é a nação e não se compreende o patriotismo fora dessas normas. Questão puramente administrativa. Vê-se, pois, que todos os problemas econômicos estão enfeixados nas questões de ordem administrativa. Nestes tempos de confusão em que a crise se manifesta dentro de todas as modalidades, Deus projeta o Brasil inspirando aqueles que o governam e concedendo a todos os seus filhos paz e prosperidade. Emmanuel. Poderá a ciência substituir a religião? Acima das coisas transitórias do mundo, há uma sabedoria integral e uma ordem inviolável, responde Manuel, aconselhando os vivos a que guardem o patrimônio de suas crenças. Pedro Leopoldo 9, especial para o Globo, por Clementino de Alencar, enviamos hoje mais 3 das respostas colhidas por Chico Xavier dos seus protetores do além, a relativas indagações enviadas por carta ao médium. A segunda indagação refere-se ao hábito da cremação de cadáveres adotado por muitos povos do Oriente e diz: sentem os desencarnados os efeitos da cremação de seus despojos mortais? E a terceira é esta: qual a impressão do homem no instante da morte? Em torno de uma velha animosidade. Eis como Emmanuel, com aquele admirável poder de síntese que caracteriza essas mensagens, respondeu à primeira das indagações acima. Creio que, no futuro, viverá a humanidade fora desse ambiente de animosidade entre a ciência e a religião. Julgo, contudo, que em nenhuma civilização pode a primeira substituir a segunda. As suas antimonias serão eliminadas dentro do estudo, da análise, do raciocínio. Nos tempos modernos, mentalidades existem que pugnam pelo desaparecimento das noções religiosas do coração dos homens. Pede-se uma educação sem Deus, o aniquilamento da fé, o afastamento das esperanças de uma outra vida, a morte da crença nos poderes de uma providência estranha aos homens. Essa tarefa é inútil. Os que se abalançam a sugerir semelhantes empresas podem ser dignos de respeito e admiração pelos seus méritos científicos, mas assemelham-se a alguém que tivesse a fortuna de obter um oásis entre imensos desertos. Confortado e satisfeito dentro da sua felicidade ocasional, não vê as caravanas sem número de infelizes, transitando sobre as areias ardentes, cheia de sede e de fome. Experiência que fracassa. O sentimento religioso é a base de todas as civilizações. Preconiza-se uma educação pela inteligência, concedendo-se liberdade aos impulsos naturais do homem. A experiência fracassaria. No dia em que a evolução dispensar o concurso religioso, a humanidade estará unida a Deus pela ciência e pela fé, então irmanados.
A ciência e suas contradições. Atestado de fabilidade humana. Em cada século, o progresso científico renova sua concepção acerca dos mais importantes problemas da vida. Raramente os verdadeiros sábios são compreendidos por seus contemporâneos. Se as contradições dos estudiosos são o sinal de que a ciência progride sempre, elas atestam igualmente a falibilidade humana e a fraqueza e inconsistência dos seus conhecimentos. Encerro aqui a 8ª parte. Até a próxima.